18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Eu e ela, Karime Leão no ar. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Boa noite pra você também que nos acompanha nas redes sociais no @18 News. Boa noite, gente. Karime Leão, hoje nós temos convites para o cinema. Vamos presentear os nossos ouvintes. É isso, Karime? Vamos lá, Carlão. E você já sabe como é que funciona, né? A primeira pessoa a parar o carro agora aqui na porta da Rádio Mix, na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, vai levar um par de convites para o cinema do grupo UCI. É claro que não precisa ser só de carro, né, gente? Se você tá de bobeira passando aqui na porta da rádio, pode parar também e ganhar. Você vai levar um par de ingressos e aproveita que já é sexta-feira, já curte aí o fim de semana, já aproveita um filme. Você que tá passando de Walkman, né, Karime? Walkman é ótimo. Agora 6:01, você no melhor Mix do Brasil. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. A refinaria da Amazônia reduz pela terceira vez o preço da gasolina. Mesmo assim, o motorista de Manaus continua pagando uma das gasolinas mais caras do país. Operação da Polícia Civil em Manaus prende grupo criminoso acusado de sequestros, torturas, roubos e extorsões. E no dia da coroação do rei Charles, o Reino Unido anuncia a doação de 500 milhões de reais para o Fundo da Amazônia. Muito bem, são 6:01 e nós estamos mais uma vez começando o programa 18 horas. A notícia e a informação vai até você. Aqui no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Você confere mais uma edição todas 18 horas. Vamos juntos com a informação. 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, e começamos, Karime Leão, o programa de hoje com uma excelente, uma boa notícia. Aquela, inclusive, que todos nós estamos aguardando aí com ansiedade já há algum tempo. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que a pandemia de Covid-19 deixou de representar uma emergência de saúde global. Segundo o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, a medida tem como base o acompanhamento do cenário epidemiológico da doença. Por mais de um ano, a pandemia está em tendência de queda, com o aumento da imunidade da população por vacinação e infecção, diminuição da mortalidade e a pressão sobre os sistemas de saúde. Carlão, exatamente. O encerramento da emergência de saúde pública não representa, no entanto, o fim da pandemia de Covid-19. Sim. Mas, é claro, é um grande passo nesse sentido. A OMS declarou que a emergência causada pelo coronavírus atingiu o patamar de uma pandemia no dia 11 de março de 2020. Karime Leão, e essa notícia é ainda mais significativa para nós aqui do Amazonas, que sofremos e muito, né? Sofremos aí o pior dessa pandemia por conta dos colapsos no sistema de saúde. O Amazonas foi por muito tempo onde a Covid fez mais vítimas fatais por 100 mil habitantes. Um período marcado por corrupção desavergonhada, compra superfaturada de ventiladores pulmonares em loja de vinho, fato que foi apurado, inclusive, Karime e ouvintes, pela equipe de jornalismo do 18 horas e noticiado aqui em primeira mão. Tivemos como saldo também 4 secretários de saúde presos em várias operações da Polícia Federal. Pois é, Carlão, e o pior momento da pandemia aqui no estado foi quando pessoas morreram por falta de oxigênio dentro dos hospitais. Uma sucessão de erros que levou à morte de pessoas que hoje poderiam estar vivas se o governo não fosse tão corrupto, como constatou o Superior Tribunal de Justiça, num processo que ainda está aberto à espera de julgamento. 14 pessoas, entre elas o governador Wilson Lima, o vice Carlos Almeida, secretários de Estado, empresários e servidores públicos, viraram réus. Eles são acusados de crimes como corrupção, peculato e formação de quadrilha. Karime, é um caos absoluto. Pessoas morrendo nos corredores dos hospitais sem atendimento e enterradas em valas comuns. Um cenário jamais visto aqui no estado. Cenas chocantes que ganharam um país e um mundo, mostrando a ineficiência do sistema de saúde e o estado corrupto. Um desgoverno absoluto num estado rico, mas incapaz de sequer suprir os hospitais com oxigênio.
Mais de 14 mil pessoas morreram aqui no estado do Amazonas, num crime hediondo que ainda aguarda por justiça. E no Brasil, a pandemia foi marcada por uma gestão negacionista que não priorizou a vacina e nem os protocolos de segurança, como o uso de máscaras e de evitar aglomerações. Olha só, e com isso, o país que tem 2,7% da população mundial, mas acumulou cerca de 11% das mortes por Covid no planeta, com mais de 700 mil vítimas. Em números absolutos, o país só perdeu para os Estados Unidos. E depois de tudo isso, a notícia da OMS chega como um alívio. É um momento de comemorar, sim, o fim da emergência global. Mas, lembrando que, segundo a OMS, isso não significa o fim da pandemia. Por isso, não podemos baixar a guarda. Hoje, a cada 3 minutos, uma pessoa ainda morre pela Covid-19 no mundo. Ou seja, Karime e ouvintes, a Covid ainda está presente e continua fazendo suas vítimas. Vou ressaltar aqui a importância da vacina e é fundamental mantermos aí em dia as doses de reforço recomendadas. Foi graças à vacina no estágio atual de baixo risco e longe, muito longe daquele quadro que vivemos em janeiro de 2021. Agora são 6h06, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Estamos seguindo aqui com 18 horas, o preço da gasolina continua caindo, olha só, mas só na refinaria. Nos postos o valor continua extorsivo, com o Manauara, com nós, Karime, pagando aí uma das gasolinas mais caras do país. E eu constatei isso, viu, Karime, que eu dei um giro agora pelo país aí, eu vi, realmente. É, que é uma das mais caras, né, caras. Carlão? A refinaria da Amazônia fez ontem a terceira redução consecutiva no preço da gasolina em 3 semanas. Mas nos postos os preços continuam nas alturas. A maioria dos postos continua vendendo o litro da gasolina comum a R$ 6,59. Alguns poucos já reduziram para R$ 6,29, como explica o repórter André Meirelles. Na primeira semana de maio, o preço do litro da gasolina na refinaria de Manaus, operada pelo Grupo Atem, caiu 10 centavos. O último reajuste foi anunciado nesta quinta-feira. A movimentação da empresa segue os da Petrobras, que reduziu os preços da gasolina e do diesel em todo o Brasil nas últimas semanas. Do mês de março até esta quinta-feira, esta é a 7ª redução no preço da gasolina e a 8ª do diesel vendido para as distribuidoras, sendo que neste último caso ficou entre os menores preços do Brasil. Mas nos postos de combustíveis, a realidade tem sido diferente. Enquanto alguns postos só começaram a reduzir o preço para R$ 6,29 nesta sexta-feira, outros continuam cobrando pelo litro R$ 6,59. Para o economista Dean Taide, especialista em financiamento, para que essa redução do preço dos combustíveis chegue na bomba, é preciso uma fiscalização do governo estadual. Ter uma fiscalização maior, principalmente por parte do PROCON, né, que é o órgão aí que é o responsável por estar monitorando esses preços, porque de fato a redução não está chegando na bomba, a população está pagando mais caro e a gente sabe que o custo do combustível alto afeta inclusive quem não tem carro, ou seja, as pessoas que não têm carro, mesmo não tendo veículo próprio, vão pagar o preço também, porque a inflação ela chega para o consumidor. A inflação ela chega para as pessoas através do custo de alimento, através do custo de transporte, do custo logístico, né? Eu vou dar um exemplo básico aqui. O vendedor ambulante que pega o seu carro, vai vender lá na Zona Leste, na Zona Norte, no centro, ele tem que abastecer. Se ele paga um combustível mais caro, obviamente ele vai cobrar mais caro para o consumidor que está comprando ali o seu produto. Então, sempre falo que o preço do combustível alto afeta, inclusive, quem não tem carro. O 18 Horas entrou em contato com o PROCON Amazonas para saber quando uma fiscalização deve acontecer nos postos de combustíveis e cobrar a redução dos preços. Mas até o fechamento desta reportagem não fomos respondidos.
André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h09, você no melhor Mix com o Brasil. E a bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados vem se posicionando contra as pautas de interesse do governo Lula. Na quarta-feira, dia 3, a Câmara aprovou por 295 votos a 136 projetos que derruba parte dos decretos que alteram as regras de saneamento, editados no início de abril pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Carlão, essa aprovação foi considerada a primeira grande derrota do governo Lula no Congresso. E para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, chega junto, Cadu, seja bem-vindo. Então, Cadu na área. Exato, Cadu. Apenas um dos 8 deputados do Amazonas votaram com o governo, é isso mesmo? Como é que está a bancada em relação ao governo Lula? Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Isso mesmo, Karime. Na votação polêmica do projeto que susta os efeitos de um decreto do presidente Lula sobre o novo marco legal do saneamento, apenas o deputado Átila Lins votou não, se posicionando em favor do governo. Já o restante da bancada votaram pela derrubada do decreto presidencial. Os deputados Capitão Alberto Neto, do PL, que é o partido da oposição ferrenha, né? Silas Câmara e Adail Filho, ambos do Partido Republicanos, sigla a qual tudo indica que está se distanciando cada vez mais do governo, e Saulo Viana, do União Brasil, partido que, embora faça parte da base do governo, deu aquela famosa pernada no presidente Lula na última quarta-feira. Já os deputados Amon Mandel, do Cidadania, Sidney Leite, do PSD, outro partido aí da base aliada, e Fausto Júnior, também do União Brasil, não votaram, Karime. Amon e Sidney pode até dizer que por causa da agenda internacional, né, o sistema remoto da Câmara não funcionou e podem não ter votado por causa disso, enfim, inventar aquela desculpa da agenda internacional. O Amon tá em Viena, né, na Áustria, e o Sidney está na França, né. Agora, estranho mesmo foi o sumiço de Fausto Júnior, isso aí que causa estranheza. Agora, na questão do PL das fake news, a maioria da bancada do Amazonas se posicionou contra, mostrando que os deputados do Amazonas não fazem parte da base fiel do atual governo federal. Essa postura nossa, da bancada, Karime, chama a atenção, porque mostra de fato que o governo não tem dialogado com a bancada do Amazonas. E os deputados estão sendo orientados majoritariamente pelas lideranças de seus partidos. Isso compromete as negociações em torno da questão Zona Franca de Manaus versus reforma tributária? Por enquanto não, mas o governo vai precisar de votos dos parlamentares do Amazonas nas votações importantes, como o arcabouço fiscal e a própria reforma tributária. Então, o apoio ao governo vai ser cobrado nesse momento, lá na frente, quando estiverem essas pautas em votação. Falando em reforma tributária, Karime, eu trago notícias. Como a gente já esperava, a agenda política vai sofrer atrasos. Novidade. O relator da reforma... Novidade. O relator da reforma, o deputado Agnaldo Ribeiro, não vai conseguir entregar o relatório final no dia 16 de maio desse mês, faltando o quê? Tem pouco mais de uma semana, né? Como ele havia prometido. A Câmara pretende fazer um seminário para discutir os consensos e também os dissensos dessa reforma, para então apresentar o relatório final. É uma desculpinha, né? Uma forma aí de ganhar mais tempo. E a Zona Franca de Manaus está entre essas questões excepcionais. Como a gente sabe, a gente até falou aqui no 18 horas, a questão Zona Franca de Manaus será um dos últimos assuntos a serem tratados e decididos e resolvidos nessa reforma tributária. Porém, Karime, apesar do atraso que já foi anunciado aí nos bastidores, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele disse o seguinte, que os deputados só vão entrar em recesso de meio de ano quando votarem a reforma. Aí eu quero ver. Olha. Esse chamadão do homem aí. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, no dia da coroação do rei Charles, o premier do Reino Unido anunciou a doação de 500 milhões de reais para o Fundo da Amazônia. Quando esse dinheiro vai chegar no nosso bolso, Cadu? No nosso bolso, aí você tá querendo muito, né, Carlão? Carlão. Pra onde que vai o dinheiro seria bom. Quanto, também, Cadu? A pergunta é essa daí, cara. Né, não? Pra onde que vai? Mas vamos lá.
quando esse dinheiro chega, não vai ser na velocidade de um Pix, Carlão. Vai depender aí do governo brasileiro apresentar os projetos que vão ser implementados com os recursos doados pelo Reino Unido. Em princípio, esse dinheiro vai ser usado em operações de fiscalização e também em projetos de recomposição da mata, com plantio de espécies amazônicas nas áreas degradadas. Ou seja, liberar o dinheiro real depende do diálogo técnico entre Brasil e Reino Unido. Entre esses 500 milhões, né, de reais que eles estão se somando aí com o restante, 6 bilhões e 300 milhões de reais que já foram doados ao Fundo Amazônia, por países como Noruega, França, Estados Unidos recentemente e agora o Reino Unido. E o anúncio da doação é boa para os dois lados, né? No lado do Reino Unido, a doação acontece em meio às festividades de coroação do rei Charles III, que acontece amanhã, sábado, né? E para o Brasil, melhora a figura do presidente Lula como personalidade internacional. A defesa do meio ambiente, a gente tem falado sobre isso, levou o presidente da República a esse patamar, né, de personalidade internacional. Ele está muito bem lá fora, mas não está bem aqui dentro, como a gente sabe, né? Inclusive, o presidente Lula está sendo cobrado, Karime e Carlão, por uma reforma ministerial. Diante dos recentes fracassos políticos do governo, os aliados querem a cabeça dos ministros Alexandre Padilha, Rui Costa e até do ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas isso, nos bastidores, não deve acontecer. A informação dos aliados aí que Lula ele resolveu assumir o comando da crise. Inclusive é ele quem vai liderar a articulação política com o Congresso Nacional a partir de agora. Vai resolver? Em partes, porque Lula é conhecido por cumprir as promessas políticas que faz e tem muito político aí que gosta do aperto de mão, do fio do bigode, como dizem, né? Enfim, mas aí o mundo mudou, Lula também mudou, os políticos também mudaram e as coisas já não são tão iguais como nos anos anteriores, aí quando Lula governou. Então ele vai precisar fazer mais concessões, liberar mais recursos para ter mais apoio do Congresso Nacional e assim ter governabilidade para governar o nosso país. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, Cadu, como é que anda a situação? Temos novidade a respeito da comissão parlamentar que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro? Temos sim, temos novidades, Karime. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele negou hoje os recursos que foram apresentados pela oposição e também pelo Partido Novo, que reclamam de uma manobra que foi feita pelos partidos da base do governo, que acabou retirando 2 vagas que eram dos partidos da oposição para dar ao PT. Os partidos consideram essa medida inconstitucional e alegam que com essa mexida de última hora, a CPMI vai começar desigual, com muito mais gente apoiando o governo e pouquíssima gente fazendo o trabalho de oposição. E isso pode comprometer, na visão dos parlamentares da oposição, o resultado da investigação, o resultado das investigações, inclusive o relatório final. Então, diante disso, diante desse indeferimento da parte do presidente Rodrigo Pacheco, o Partido Novo entrou com recurso no STF, pedindo aí para que Rodrigo Pacheco possa devolver, reconsiderar sua decisão e devolver as vagas à oposição. Mas, porém, todavia, Karime, no STF, lá na CPI da Covid, né, a gente lembra disso, ele também entrou nessas questões e disse que questões internas do Poder Legislativo são discutidos e resolvidos no Poder Legislativo. Aquele chamado Internacópolis, né? Ou seja, o STF não vai discutir sobre nada. A CPI da Covid-19 foi um aprendizado nesse sentido, inclusive mudou os rumos da CPI por causa da inação do STF, que disse que Internacópolis, não vou meter meu bedelho aqui, e mudou tudo, mudou os rumos da CPI. Isso pode acontecer nessa CPMI que nem aconteceu, que ainda está prestes a começar, na verdade. Ou seja, a oposição vai perder muita força no início dos trabalhos, né? E que deve começar aí, a CPMI deve começar só daqui a 2 semanas, Karime. E aí eu faço a pergunta, será que vai ter CPI?
Eu já estou duvidando, porque a oposição já vai chegar perdendo, vai começar perdendo. Então já não se sabe se vale a pena seguir à frente aí com essa CPI, até porque já tem a CPI do MST. Então é possível que a oposição recalcule a sua rota e se concentre nos trabalhos de ataque ao governo, se concentrando na CPI do MST. E a CPMI vai começar enfraquecida, enfim, até porque os resultados, vai ter muita gente do governo defendendo o governo, então o resultado a gente já sabe como vai ser. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, gente. Bom fim de semana. Até segunda, 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, representantes da Universidade Estadual do Amazonas, da comunidade acadêmica e parlamentares se reuniram na Assembleia Legislativa do Amazonas nesta quinta-feira em audiência pública. Então, Carlão, todos buscam alternativas para manter as cotas de vagas para estudantes que concluem o ensino médio aqui no estado. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora com Rodrigo Soares. Nesta quinta-feira foi realizada no mini plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas uma audiência pública proposta pelo presidente da Comissão de Educação, deputado Cabo Maciel, para debater as consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a política de cotas da Universidade do Estado do Amazonas. Desde o ano de 2004, a universidade estabelecia uma reserva de 80% das vagas para pessoas que tenham estudado em escolas do Amazonas. Para o deputado Cabo Maciel, é preciso união para compreender a questão e encaminhar formas de proteger os estudantes do Amazonas. Tentando buscar uma solução que garanta ao nosso amazonense, pela sua peculiaridade, pelas dificuldades que nós temos em um estado gigante e de uma estrutura que necessita de uma estrutura gigante para se locomover, garantir esse direito a nós, os amazonenses. E ontem a reunião surgiram muitas ideias do termo político, ideias do termo jurídico, e que hoje o Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional, mas falta o acórdão disso. Então temos que aguardar esse acórdão para que a gente possa tomar as decisões ou buscar meios de se mudar a lei, garantindo ao nosso aluno de forma especial do interior do Amazonas a garantir o seu direito através da cota. O reitor da UEA, professor André Zogaíbe, afirmou que membros da universidade e de outras instituições estão trabalhando juntos para analisar o tema e levar soluções ao Supremo. Estamos montando uma grande estratégia jurídica e, de igual modo, uma estratégia legislativa para que a gente possa minimizar os danos trazidos à população amazonense por meio dessa decisão. Então, nós vamos fazer uma visita ao Supremo Tribunal Federal, marcar uma oportunidade de conversa com o relator do voto, para que a gente possa expor as tipicidades, as peculiaridades, as necessidades distintas que a população do estado do Amazonas tem, para que esses impactos sejam os menores possíveis. A Procuradoria-Geral do Estado está articulando uma audiência com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, redator do acordão do julgamento que derrubou o sistema de cota reservas oferecidas pela UEA. A informação foi repassada pelo subprocurador-geral adjunto do Estado, Isaltino José Barbosa Neto, que participou de audiência pública na Assembleia Legislativa. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 3 horas 23 minutos, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Olha só, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de jovens e crianças, com cerca de 500 mil vítimas, isso por ano. O levantamento é do Observatório do Terceiro Setor. Ou seja, um dado que exige ações efetivas do poder público no combate a esse crime aqui em Manaus. E a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania lançou esta semana a campanha municipal Maio Laranja. E a repórter Nathalie Moraes traz os detalhes.
Os casos de violência infantil registraram um aumento de 17% em Manaus no primeiro quadrimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. De janeiro a abril de 2023, foram 462 ocorrências, 67 a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. E para combater esse tipo de crime, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania deu início à campanha Maio Laranja, mês dedicado ao enfrentamento e ao combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil. Para dar início à programação da campanha em Manaus, uma solenidade foi realizada na Câmara Municipal. Durante a abertura, o secretário da SEMASC, Eduardo Lucas, trouxe para a tribuna popular dados nacionais que apontam um alto número de crianças que sofrem com algum tipo de exploração aqui no país e destacou que o principal objetivo do Plano de Ação Municipal é chamar a atenção dos parlamentares e sensibilizar a população para denunciar esses casos. No Brasil, a cada 24 horas, 320 crianças sofrem algum tipo de exploração ou abuso sexual. Então, isso é inadmissível. Nós queremos chamar a atenção dos vereadores, chamar a atenção da população em geral para este problema. Não podemos, não devemos nos calar. Soube, suspeitou, tem alguma suspeita, denuncia, disca 100, procura um CRAS, procura um CRES, procura o Ministério Público, procura uma delegacia, um conselheiro tutelar e denuncia. As nossas crianças não podem mais sofrer esse tipo de crime. Para o vereador Rosivaldo Cordovil, que preside a Comissão de Direito da Criança e Adolescente na Câmara Municipal de Manaus, é essencial esse debate ao respeito de políticas públicas para garantir a proteção social das crianças e adolescentes aqui na capital amazonense. E nós precisamos fazer cada vez mais políticas públicas voltadas para defender as nossas crianças e adolescentes do nosso município. Então as ações são importantes e a gente agradece o carinho de todos estarem aqui hoje para que essa tribuna popular possa ser uma tribuna tão importante e também esclarecedora, porque nós precisamos também esclarecer a população das ações que precisam serem feitas, os cuidados com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Precisamos ter o cuidado especial, principalmente com as crianças e adolescentes, porque elas são vulneráveis e essa vulnerabilidade não pode acontecer. Precisamos defender aquilo que é patrimônio nosso, que é a criança e o adolescente, que são o futuro do nosso país. A diretora do Departamento de Proteção Social Básica da SEMASC, Jucimária Menezes, explicou que a pasta já atua diariamente por meio dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, com atendimento e prevenção de risco às famílias em situação de vulnerabilidade social. Os nossos CRAS estão sendo reformados, né? E isso, os CRAS de Manaus, eles estão com uma cara nova. A gente está tentando trabalhar mais a questão da qualificação desse atendimento. A família, ela tem que ser bem acolhida e nós estamos envolvendo todos os atores da Secretaria para que a gente cuide desse atendimento. A campanha acontece de forma alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado no próximo dia 18 de maio. A programação em Manaus seguirá ao longo do mês com caminhadas, acolhidas e atividades de convivência em todas as zonas da cidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, um abaixo-assinado tenta impedir o repasse de verbas do SESC e SENAC para a Embratur. É o nosso assunto em instantes. Mix. São 6 horas e 27 minutos, sexta-feira, e nós vamos conferir agora tempo e temperatura final de semana, sábado e domingo. É com você, Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 100%. E no domingo fica bem parecido, tá, gente? Sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. 90% também de chances de chuva, a mínima prevista de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. Olha só, o Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando assim o nível no Porto de Manaus para 27 metros e 28 centímetros, e isso acima do nível do mar. 18 horas. E o Amazonas... Oi, Karine. Carlão, e o Amazonas, escuta essa.
tem 14 municípios em situação de alerta por conta da cheia dos rios, de acordo com o relatório mais recente divulgado pela Defesa Civil. Até o momento, Carlão, a única cidade que apresenta situação de emergência é Boca do Acre. Aqui em Manaus, o Rio Negro tem um histórico de subida até meados do mês de junho. Por isso, a Defesa Civil inicia hoje os trabalhos de construção de pontes nos bairros que costumam ser atingidos pelas cheias. E você, Karime, acompanhou inclusive esse assunto e fechou uma reportagem pra gente. Nós vamos ouvir agora no 18 horas. 14 municípios do Amazonas estão em estado de alerta devido à cheia dos rios, segundo o relatório divulgado pela Defesa Civil do Amazonas. Outras 44 cidades estão em situação de atenção. Até o momento, a única cidade que apresenta situação de emergência é Boca do Acre, por causa da cheia dos rios Acre e Purus, que afetam mais de 500 famílias na calha do Purus. O acompanhamento é feito diariamente e segue 3 classificações: a de atenção, alerta e emergência. A situação de atenção indica a possibilidade moderada de ocorrência de inundação. A de alerta aponta a possibilidade elevada e a de emergência corresponde à incidência do primeiro dano no município. O monitoramento é feito por meio das estações em tempo real, medindo a quantidade de chuva e os níveis dos rios. O chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, o tenente Charles Barroso, explica que a previsão é de uma cheia dentro dos parâmetros considerados normais para esta época do ano. É claro que em alguns pontos de municípios no estado provoca inundação, sim, porque a população acaba ocupando áreas que seria ocupado pelo nível do rio e acaba trazendo aí um transtorno para essa população. Mas em outro momento de 2021 e 2022, essa época do ano, mês de maio, nós já teríamos aí pelo menos 30 municípios em situação de emergência. Em Manaus, o Rio Negro tem um histórico de subida que ocorre até meados do mês de junho. O secretário de Defesa Civil de Manaus, Gladson Silva, afirma que os trabalhos de construção de pontes nos bairros que costumam ser atingidos pelas cheias já começam hoje. Essas pontes já serão construídas. Educandos, São Jorge, são bairros de Manaus historicamente que sofrem logo no início das cheias, e a Defesa Civil não para mais o processo de construção de pontes até que o rio pare de subir. O mapa para consulta de áreas de risco identificadas em todo o estado do Amazonas pelo Serviço Geológico do Brasil está disponível no site defesacivil.am.gov.br. Karime Leão para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h31, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Olha só, em um abaixo-assinado lançado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo contra o repasse de verbas do SESC e SENAC para a Embratur, já atingiu mais de 40 mil assinaturas, e isso, Karime, em 24 horas, hein? Exatamente, Carlão. A campanha é contra 2 artigos de projeto de lei aprovados este ano na Câmara dos Deputados, que destinam 5% dos recursos das contribuições sociais do SESC e SENAC para a Embratur. Vamos saber mais detalhes sobre essa polêmica agora com Rodrigo Soares. Através de vídeos compartilhados no Instagram, Facebook e Twitter, artistas e outras pessoas ligadas às entidades do comércio brasileiro pedem a adesão da sociedade ao abaixo-assinado contra a destinação de recursos tirados do SESC e do SENAC para a Embratur, empresa brasileira de turismo. As empresas do setor terciário sempre destinaram 5% dos seus recursos para o Serviço Social do Comércio, o SESC, e para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Só que o projeto de lei de conversão, aprovado pelos deputados em Brasília, destina esse dinheiro para que a Embratur divulgue o Brasil no exterior, deixando o SESC e SENAC desassistidos. De acordo com o presidente interino da Federação do Comércio no Amazonas, Aderson Frota, existe o risco real de encerramento das atividades do SESC e do SENAC em mais de 100 cidades brasileiras. O SESC tem uma missão, que é exatamente cuidar da parte educacional, cultural, esportiva, educacional, da terceira idade, da parte toda de alimentação dos comerciários, de distribuição de alimentos para pessoas carentes. Então, só para vocês terem uma ideia,
os números são impressionantes. Então, no momento em que esses recursos forem retirados do nosso orçamento, isso vai repercutir de forma negativa. Primeiramente, no número de pessoas que trabalham nas instituições, tanto no SESC como no SENAC, que terão que ser despedidas. São mais de 260 milhões de reais que deixariam de ser investidos em atendimentos gratuitos, incluindo exames clínicos e odontológicos, por exemplo. Além do fechamento de unidades do SESC e do SENAC, também pode ocorrer demissões de mais de 3.600 trabalhadores, além de redução de mais de 2,5 milhões de quilos de alimentos distribuídos pelo programa Mesa Brasil. A retirada do investimento também acabaria com mais de 7 mil matrículas em educação básica e 31 mil em ensino profissionalizante. Entre outros prejuízos que serão sofridos diretamente pela população atendida, conforme Aderson Frota. Só na educação, o SESC, entre janeiro e março deste ano, o SESC atendeu a 22.150 alunos do maternal e ensino médio. 22.150 alunos. E vejam bem, essas vagas são destinadas exatamente à população de filhos de menores provenientes das famílias dos comerciários. Então, retirar isso é realmente uma agressão ao próprio trabalhador da atividade comercial. Quanto ao SENAC, são oferecidos cursos de informática, qualificação profissional para o mercado de trabalho de vários segmentos. Em 2022, foram atendidos pelo SENAC mais de 63 mil pessoas. Quem quiser assinar o abaixo-assinado da Confederação Nacional do Comércio contra o desvio de verbas do SESC e SENAC para a Embratur, pode acessar o link no site da Confederação Nacional do Comércio. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, uma operação da Polícia Civil prendeu 16 integrantes de grupo criminoso acusado de sequestros, torturas, roubos e também extorsões. E o repórter André Meirelles está aqui com a gente, participa ao vivo e tem mais informações a respeito desta operação. Muito boa noite, André, seja bem-vindo. Então, a gente já sabe quantas vítimas esse grupo criminoso já identificou? Até o momento, quase 20 vítimas já foram identificadas. Karime, Carlão, muito boa noite para vocês. Boa noite, você ouvinte. 14 adultos presos e 3 adolescentes apreendidos ontem em uma operação realizada pela Polícia Civil do Amazonas, onde esse grupo criminoso atraía as vítimas usando um site de paqueras e encontros sexuais. Esse grupo é o mesmo que realizava sequestros e torturas contra motoristas de aplicativos e faziam isso justamente para ir ao encontro de outras vítimas que eram marcados ali pela internet. No total foram 17 pessoas que formavam esse grupo criminoso e o prejuízo pela organização criminosa supera os 150 mil reais do total roubado aí dessas vítimas. Os suspeitos foram localizados nos bairros de Petrópolis, Coroado e Gilberto Mestrinho, na zona leste e sul de Manaus. As prisões foram feitas pela Polícia Civil e hoje pela manhã, em coletiva de imprensa na Delegacia Geral, estiveram presentes várias autoridades, entre elas o delegado Torquato Moser, que é do 11º Distrito Integrado de Polícia, e na oportunidade o delegado disse que as investigações revelaram que os criminosos atraíam as vítimas por meio desses sites que ofereciam aí serviços sexuais. Como funciona? O grupo era como uma empresa, tinha os que construíam os perfis das pessoas que ofereciam esses serviços de encontro, entre eles serviços de sexo e outros que marcavam com as vítimas, e era nesse momento em que as vítimas iam ao encontro desses integrantes do grupo que aconteceu as torturas físicas e psicológicas até que ele cedesse, a vítima cedesse e entregasse os bens materiais, fizesse ali transferências via Pix também. E a gente tem detalhes também para ouvir com a fala do delegado Torquato Moser. Vamos ouvir. Uma investigação realizada pelo 11º Distrito Integrado de Polícia em uma operação conjunta com policiais do 3º Distrito Integrado e também do 24, onde resultou na prisão até o momento de 17 criminosos. Uma quadrilha muito bem estruturada, com pessoas responsáveis por captar vítimas em sites de relacionamento, pessoas responsáveis para extorquir, torturar e retirar dinheiro de vítimas que mantinham sob sequestro e pessoas também responsáveis por receber essa quantia de dinheiro e assim transferir
para todas as vítimas. A quadrilha atuava ali, aliciando pessoas em sites de relacionamento para atrair. E quando essas vítimas chegavam ao local, eram ali literalmente extorquidas e sequestradas. Podemos apurar já que o valor recebido por essa quadrilha passa facilmente de R$150 mil das vítimas que compareceram às delegacias. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o delegado informou também que o público-alvo era tanto homens quanto mulheres aí que foram até o local, relataram depoimento, deram detalhes. Além disso, o grupo também praticava roubos na zona leste de Manaus contra motoristas de aplicativo. E durante os trabalhos investigativos foram identificados 2 cativeiros no Coroado, onde outras vítimas foram amordaçadas e enforcadas, bem como eram ameaçadas com facas e também socos. E as vítimas eram rendidas e mantidas presas na residência, e elas só eram liberadas quando faziam essas transferências bancárias. Os cativeiros eram de casas alugadas. Essas casas, elas eram alugadas de uma forma legal com os proprietários, justamente, segundo a polícia, para não levantar nenhuma suspeita. Agora, os procedimentos é que o grupo criminoso responderá por associação criminosa, sequestro, extorsão, cárcere privado e corrupção de menores, já que entre o grupo eram 14 adultos e 3 adolescentes. Esses adultos usavam esses 3 adolescentes também para integrar nesse grupo criminoso e fazer parte aí dessa situação. Agora, esses 14 adultos presos ficarão à disposição da justiça. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Boa noite, André. 6h40, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Lançado em Manaus o movimento internacional Maio Amarelo, que luta pela redução da mortalidade no trânsito. Carlão, e diversas ações foram programadas pela Prefeitura de Manaus esse mês, com o objetivo de sensibilizar a população para hábitos e comportamentos saudáveis no trânsito. Vamos entender melhor agora na reportagem de Cid Soares. Mais de 250 pessoas morreram devido aos acidentes de trânsito em Manaus de janeiro a dezembro do ano passado. Foram 12% de mortes a mais que em 2021. De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, quase todos os dias, a imprudência de motoristas mata o sonho de alguém e deixa uma família enlutada. Para reduzir esse número, foi lançada em Manaus a campanha internacional Maio Amarelo, que este ano tem como slogan "No trânsito, escolha a vida". Uma série de eventos estão previstos para todo mês. A ideia, de acordo com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Trânsito, Paulo Henrique Martins, é reforçar informações sobre trânsito mais seguro entre motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres. O Maio Amarelo deste ano, ele tem um tema voltado para a vida, porque são 1.350.000 mortes em média por ano no trânsito no Brasil. É o terceiro país com o maior número de mortes por acidente de trânsito no mundo. Vejam que é muito maior o número anual do que a pandemia do coronavírus, né? Então a gente precisa pensar o trânsito de forma a valorizar a vida. Para tentar sensibilizar a sociedade para hábitos mais saudáveis no trânsito, estão programadas ações de educação com abordagens e orientações realizadas pelos agentes de trânsito, além de palestras para condutores do transporte público e workshops. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Trânsito, Paulo Henrique Martins, ressalta que as maiores causas de mortes no trânsito de Manaus são a alta velocidade e o uso de bebida alcoólica. As pessoas não podem dirigir em alta velocidade, as pessoas não podem beber e dirigir. Essas são as duas maiores causas de acidentes graves no trânsito, são as duas maiores causas de morte no trânsito. Então a gente quer, ao longo desse mês de maio, levar essa mensagem para todos vocês e queremos que toda a cidade de Manaus esteja enganjada nesse projeto, de nós termos menos acidentes, de nós termos menos sequelas, menos pessoas nos hospitais por acidente de trânsito. A campanha deste ano teve a adesão do Sinetran, sindicato que representa as empresas de transporte coletivo de Manaus, e das 7 empresas que prestam serviço na capital. O presidente do Sinetran, César Tadeu,
diz que a adesão à campanha visa justamente preservar a segurança dos trabalhadores e dos 540 mil usuários do sistema. A gente transporta 540 mil vidas todos os dias. Então a nossa responsabilidade, junto com a prefeitura, com o IMU, ela é muito grande. Então a gente tem uma parceria e é um trabalho dioturno no sentido de conscientizar isso. A gente não quer ver nenhum passageiro nosso machucado ou Deus o livre em cima de uma cadeira de roda ou até morto ou um colaborador do sistema. A gente quer todo mundo com saúde. O Maio Amarelo surgiu no dia 11 de maio de 2011, quando a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. A partir daí, o mês se tornou referência mundial para a realização das ações em todo o mundo. Cid Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 44 minutos, você é o melhor mix do Brasil e hoje é sexta, hein? Você que está a fim de sextar, atenção, vamos conferir aí a previsão do tempo para hoje com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva rápida, viu, Carlão? Para essa noite e madrugada, segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima fresquinha, gente, 30 graus, tá? As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 98%. É só aí, pessoal, Manaus vai ganhar uma ciclovia que terá 3,6 quilômetros de extensão bacana, vai dar para pedalar legal. O anúncio foi feito pelo prefeito Davi Almeida, além de uma área de lazer ainda junto, hein, Karime? Vai tudo junto, viu? E os ciclistas também vão poder participar de competições. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. Manaus vai ganhar uma ciclovia que terá mais de 3,5 km de extensão para melhorar a mobilidade dos ciclistas em deslocamento de trabalho, esporte, lazer e turismo. Sendo assim, o projeto de implantação da ciclovia Ponta Negra prevê o percurso desde o passeio próximo aos quartéis até a Praia da Ponta Negra, com um retorno em duplo sentido de tráfego de bicicletas. Além disso, as obras também contam com a geração de mais de 40 empregos diretos e indiretos durante sua implantação, como afirma o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Qual a nossa meta? É transformar, como já transformamos a saúde, mas dar qualidade de vida para a população da cidade de Manaus através da prática do esporte. Trabalhar a transversalidade da qualidade de vida. Manaus ganhará ainda mais soluções viárias por meio da construção de outras ciclovias em diferentes zonas da cidade. Para o prefeito, esta será a maior e mais completa ciclovia do Brasil, sendo a grande opção para o esporte, lazer e a mobilidade na cidade. Eu vejo a cidade de Manaus com perspectivas atuais e futuras. A previsão de entrega da ciclovia Ponta Negra, segundo o secretário da Seminf, Renato Júnior, é de 6 meses, prazo que pode variar em função da incidência de chuvas na região. Vale ressaltar que nós vamos garantir com essa ciclovia a segurança dos ciclistas que por aqui passam todos os dias, não só fazendo esporte físico, atividade física, como também se locomovendo de um canto para o outro. A previsão da entrega dessa obra é 6 meses, porque teremos algumas desapropriações no seu trecho e dependeremos aí de algum trato judicial para que até o fim dessa obra seja executado com sucesso. Há 2 décadas, o meio de transporte de Fernando Barroso, de 54 anos, é a bicicleta. Para ele, a implantação da ciclovia na Ponta Negra é uma conquista do movimento cicloativista na região. É importante ter ciclovia por segurança. E a gente precisa muito em Manaus, necessita, e a gente precisa ter o máximo de segurança. E a ciclovia é um presente e é uma conquista de cada ciclista de Manaus. O projeto funcional prevê a construção de uma nova ciclovia totalmente separada da rodovia, que proporciona maior segurança aos ciclistas. Ao todo, serão investidos cerca de 4 milhões de reais. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Chegou a hora da gente conferir os assuntos da política local, da política amazonense com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, uma muito boa noite, seja bem-vinda. Bom, e com a vitória do presidente Lula, o PT passou a ser aí o maior partido do Amazonas em número de filiados. A gente tem essa conta para confirmar isso mesmo? É mesmo? Oi, Karime, Carlão e todo mundo
que está com a gente na 100.7. Então, tive que fazer a Nazaré e fazer uns cálculos aqui. Mas é o seguinte, efeito Lula, né? O PT cresceu aí mais de 20% no número de filiados no Amazonas. Isso a gente está comparando ali, janeiro a março desse ano, de 2023, com o mesmo período de 2019. 2019, a gente lembra aí, era Bolsonaro. Então, o número cresceu aí em 20%. Vamos colocar isso em número de pessoas? Hoje tem mais ou menos 23 mil pessoas. Em 2019, eram 18 mil. Então, teve um crescimento exponencial, fazendo do PT o que mais tem filiados aqui no Amazonas. Depois dele, vem outros de esquerda, que vem o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e o Partido Social Brasileiro, PSC, vem logo em seguida. PSC, que é o ex-partido do governador Wilson Lima. Isso pode ter também sido aí um impacto para que ele crescesse. Só que assim, o PT tem essa galera toda. Só que na prática, o PT aqui do Amazonas não tem muita gente, não tem muito filiado dentro das casas legislativas ou em cargos importantes, porque olha só, o PT não conseguiu eleger deputado federal. Nós tínhamos antes o deputado federal Zé Ricardo e ele não conseguiu a reeleição. E também não tem nenhum no Senado, não tem. Deputado estadual tem Sinésio Campos. E se a gente for falar de Câmara, tem o... Nossa, esqueci o nome dele no momento. Sassá da Construção, exatamente. Pronto. Esse aí. Então, apesar de ser um número muito grande, não está nas casas, não está presente aí nos ambientes de poder. Então, há essa discrepância de que tem muita gente, tem muita gente, mas onde é que está o PT tomando decisão aqui no Amazonas? Não tá, a gente não consegue enxergar isso. Ou seja, quantidade não quer dizer qualidade ou poder, né? Não está ocupando aí os espaços. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, procede a informação que o deputado do PT, Sinésio Campos, que acabamos de falar dele, inclusive, pode assumir uma secretaria no governo aí do Wilson Lima? Pois é, a gente falou dele hoje, tá falando dele hoje, falamos dele ontem, porque ele foi o que mais faltou na Assembleia e talvez por isso ele não me atendeu hoje. Olha aí. Porque eu queria saber sobre essa história realmente que você está trazendo, que é o Sinésio Campos, ele tem um histórico dentro da Assembleia aí desde 2021 sobre mineração. Ele era presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia, Saneamento da ALEAN. Nossa, grande é o nome da comissão. E ele que, colocou pra frente aí um PL, ele falava sobre legalizar a atividade extrativista mineral, para que a categoria não ficasse vulnerável às ações dos órgãos fiscalizadores. Essa é uma bandeira antiga do Sinésio Campos. Então, é natural que vá para a mão dele essa secretaria. E ele não tem nenhum tipo de oposição ao governador Wilson Lima, então a gente calcula que a Secretaria de Mineração, que é uma das 3 novas, vai parar na mão de Sinésio Campos. O natural é que aconteça isso. Essa secretaria, ela estava ali dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação. Esse assunto mineração estava ali dentro de uma pasta do ex-deputado federal Paulderney Avelino. E aí ela sai daí e vai para a mão de Sinésio Campos, pelo que a gente calcula. E, pois é, essa Secretaria de Mineração, ela também ganhou força lá naquele conselho de administração da Suframa, no último que teve, que Alckmin teve por aqui. E o Sinésio Campos, ele tá faltando a Assembleia, mas me contaram que ele anda passeando ali por Brasília. Então, há uma proximidade entre, ele tá aproveitando o momento PT. Então, há uma proximidade entre ele, Geraldo Alckmin, enfim, ali essa cúpula PT. E, então, acho que é o caminho mais provável. Agora, o que a gente já tem de concreto é que o engenheiro civil Marcelo Campelo foi escolhido pelo governador Wilson Lima para assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Amazonas. Essa pasta também foi uma das criadas aí nessa reforma administrativa. Isso dá para o Marcelo Campelo um status assim de supersecretário, porque é uma pasta que combina algumas secretarias ali nela. A de habitação, a de companhia de saneamento e a unidade gestora de projetos especiais. Então, de mudança sobre reforma da administração do gestão Wilson Lima, a gente tem isso por enquanto. Karime, Carlão.
Blink, para finalizar, conta pra gente quais são os vereadores campeões em propostas de datas comemorativas e honrarias, já agora um ranking de 2023 atualizado, Blink, a gente tem... Pois é, então, eu tava na esperança de trazer esse ranking. Fui atrás e não dá pra fazer um ranking, porque todo mundo, tá tudo equilibrado demais, todo mundo propôs, entendeu? Então não tá tendo uma competição de quem traz mais, mas eu posso citar quem trouxe esse tipo de proposta e conseguiu ter a aprovação, que foi o vereador Caio André, que é presidente da casa, o vereador Carpe Andrade, Rodrigo Guedes, Rosivaldo Cordovil, Roberto Sabino, Márcio Tavares, Jaildo Oliveira, que é o Jaildo dos rodoviários, e Joelson Silva. Então, não dá para trazer um ranking porque todo mundo propôs 1, 2, entende? Mas dá para dizer que esse tipo de matéria, que é data comemorativa, entregar uma honraria, criar um mês comemorativo, ele é o preferido da casa. Para você ter uma ideia, foram 23 projetos aprovados esse ano, e a gente está falando de fevereiro para cá. Desses 23, mais da metade foram projetos nesse sentido, de honraria, criar data nova e concessão de medalha. Aí a gente fala desse tipo de projeto, tudo bem, eles costumam ser um pouco, não há sentido de por que a gente está gastando dinheiro com... Enfim, o salário de vereador não é barato, toda a estrutura para que aquilo aconteça não é nada barato, mas às vezes faz sentido criar um mês, aquela fazendo advogada. Às vezes. Às vezes faz sentido, porque há, por exemplo, aqui o mês do laço branco, que não foi uma proposta de um vereador, mas foi uma proposta da prefeitura, que fala sobre ações para conscientizar os homens sobre o fim da violência contra a mulher. E aí fala sobre iluminação em prédio público, palestras em eventos e tudo mais. E aí é quando a gente vê uma situação dessa tomando uma forma de, peraí, aqui tem um propósito, aqui faz sentido. Só criar o dia do evangélico, o dia do cristão, que existe, tá aqui na lista, não tem muito razão, né? Na hora de justificar, fica ali um parágrafo. É um salário muito alto, muito tempo e energia para uma ação pífia. Beleza. Exato, e é assim que eu me despeço com essa notícia triste, foi mal. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Bom fim de semana. Bom fim de semana, até Bom segunda. fim de semana, 6h55. 18 horas. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou queda no desmatamento da Amazônia de 1º de janeiro a 27 de abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. O INPE registrou 1.132 quilômetros quadrados de desmatamento para a floresta, contra 1.968 em 2022. Mato Grosso, Amazonas e o Pará são os estados que mais desmataram o bioma neste ano. Mix. 18 horas. Esporte. E chegou a hora da gente saber... E chegou a hora da gente saber tudo sobre os esportes, sobre o mundo do esporte com Cid Soares. Ontem o Flamengo decepcionou a nação. De novo? Empatar. Você me permite não falar disso hoje? De novo? Obrigado. Por favor, Outra conta. vez? Eu não quero nem ver isso mais. Enfim, bom, acabou o primeiro turno, vou falar logo aqui, acabou o primeiro turno da fase dos grupos da Libertadores. Somente o Fluminense tem 100% de aproveitamento, algumas surpresas aí, né, com a disputa ainda aberta pelos lugares nas oitavas de final. Além do tricolor de Fernando Diniz, que passou, e do complicado grupo D, outros times têm uma situação mais confortável na busca por uma vaga, como Atlético, Boca Juniors e Atlético Nacional. Por outro lado, algumas equipes vão ter que correr muito atrás do prejuízo, sabe de quem está falando, claro, né? No retorno, que é o caso do Atlético Mineiro, Corinthians e o River. Há cerca de 2 meses, dona Karine, olha, no fim do contrato aí do Fulham, o meia Willian falou em entrevista que ele afirma aí que não tem mais vontade de voltar a jogar no Brasil. Esse jogador teve curta passagem pelo Corinthians em 2022 e citou a pressão desumana que enfrentou aqui no país. O Willian alegou ter recebido ameaças que foram direcionadas inclusive à sua família. E esse episódio foi super traumático para ele, que afirma que não pretende mais voltar nunca aqui no Brasil para jogar. Eita. As torcidas organizadas do Corinthians pegam muito pesado, saem da normalidade quando se trata dos jogos do Timão. E
já convocaram até, eu falei para você isso aqui ontem, né? O protesto contra o atual momento do clube, com uma manifestação que acontecerá amanhã de manhã, por volta das 9 da manhã, lá no CT Joaquim Grava. Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim, Fiel Macabro, esses nomes horrorosos, e Coringão Chopp estarão presentes lá. Então sabe o que vai acontecer com esse negócio. Bom, enfim, depois de ter se destacado aí no Campeonato Carioca, né? Até pelo Angra Audax, o lateral Lucas Mota foi um dos reforços do Manaus para a Série C do Brasileiro. Estreou com o pé direito na vitória por 2-1 sobre o Náutico, aqui em Manaus. O foco agora está no Operário do Paraná, em partida fora de casa no domingo, dia 7, às 5h30, melhor, 15h30, horário de Manaus, lá no Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. Ontem o Amazonas iniciou a venda online dos ingressos para sua estreia em casa na Série C do Campeonato Brasileiro. O time encara aí o América do Rio Grande do Norte no estádio Carlos Amit amanhã às 3h. Era isso por hoje. Muito que bem. Valeu, Cid. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Tamo Cid junto. Soares nos esportes. Valeu, Cid. Até segunda. 18 horas. E agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Chegou ao fim hoje a emergência internacional causada pela Covid-19. A Organização Mundial de Saúde anunciou que o vírus não representa mais uma ameaça sanitária internacional. Foram mais de 3 anos, trilhões de dólares em perdas e 20 milhões de mortos. Só no Amazonas foram cerca de 14.500 mortos. O país foi vítima de uma sequência de erros, ausência de uma política organizada de controle da doença, aposta em remédios sem eficácia, apagão de dados e atrasos na compra de vacinas. Atualmente, o Brasil é o segundo país em número acumulado de mortes pela Covid. Foram 701 mil mortes. Hoje é uma data que entra para a história da humanidade. E com ela, deve permanecer a lembrança das milhares de mortes e também dos erros cometidos, principalmente nos casos em que a própria doença foi negada e os cuidados foram negligenciados. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizamos mais uma edição do 18 horas. Obrigada pela companhia, um beijo, bom fim de semana. Beijo, bom fim de semana e até segunda. Você ouviu 18 horas.